falar em dicas, olha quem tá aqui, Bianca Naves está aqui, vai dar dicas maravilhosas de alimentação. Só que, Bianca, a gente tem várias dúvidas que vieram das ruas. Olha só a primeira. E aí, Nutri? Preciso parar de comer carboidrato para emagrecer? E aí, gente? Bom, é uma dúvida clássica essa, né? O carboidrato se tornou vilão recentemente, gente, mas não é necessário tirar o carboidrato da dieta para perder peso. Inclusive, a gente precisa dele, que ele é a principal fonte de energia para o nosso organismo. Porém, o seguinte, a gente tem que escolher os bons carboidratos, os carboidratos que têm mais fibras, que têm mais nutrientes associados. E é muito simples, gente. No lugar do macarrão branco, a gente escolhe o macarrão integral. A gente tem isso em qualquer supermercado. O arroz branco substitui pelo arroz integral, o clássico que a gente encontra hoje, inclusive, em todos os restaurantes do dia a dia, né? E o pão branco a gente também pode substituir pelo pão integral. Então é só trocar tudo por integral, mas continua comendo carboidrato. É, só que cuidado com a quantidade, lógico, né? É importante importante. prestar atenção para não exagerar e não repetir o prato. Boa, aí tem mais pergunta para você da rua. E aí, Nutri, treinar em jejum emagrece? E aí, Nutri? Olha várias pessoas lá, falam gente. isso. E aí? Vocês sabem que a ciência mostra, sim, alguns benefícios no treino em jejum em relação à queima de gordura. Porém, outros estudos mostram que quem treina em jejum e tem um treino intenso acaba perdendo massa muscular, que significa que diminui o metabolismo. A massa muscular, ela contribui para o bom funcionamento do organismo e para o bom gasto calórico também. Minha sugestão é entender, é conhecer como é que você funciona melhor, mas, de uma forma geral, é importante comer algo simples, prático, de fácil digestão antes do treino. Pode ser, por exemplo, uma banana com aveia, um iogurte com uma fruta, que já é suficiente. O importante para ter um bom rendimento no treino logo pela manhã é ter comido bem no dia anterior. Agora, Bianca, a gente tem uma dúvida assim que é super comum e eu tenho certeza que você de casa também já passou assim na cabeça essa dúvida que você vai ter a resposta agora, olha lá. E aí, Nutri, é verdade que tirar o arroz e feijão das refeições ajuda a emagrecer? E aí, arroz, feijão engorda, então. Bianca? Porque é uma dúvida que todo mundo tem. O pessoal fala, eu vou comer uma saladinha e um grelhado, né, pra Primeira coisa pra que as emagrecer. pessoas fazem, né? Fala assim, o que eu tiro? Tiro o arroz e feijão da dieta no dia a dia. Só que acontece, no lugar do arroz e feijão, pode até entrar outros vegetais, fica bem nutrido o prato, mas as pessoas acabam tendo mais fome ao longo do dia e acabam compensando com outros alimentos à tarde, normalmente fonte de carboidrato e carboidrato que dá aquela sensação de prazer imediato, que são os doces, quando tiro o arroz e feijão. Então, a minha sugestão é não tirar o arroz e feijão, que é uma dupla imbatível em relação à saúde. Porém, cuidar da quantidade e equilibrar ao longo do dia. O arroz e feijão é muito bem-vindo. O meu personagem fala que arroz e feijão não é que o arroz e feijão engorda. O que engorda é o que você come com ele. Exatamente. Aí vem a farofa, vem a polenta frita, a batatinha frita. Arroz, feijão, bife, salada, gente, é um prato típico brasileiro que tá bem-vindo em toda e qualquer dieta. Inclusive, esse vai ser meu almoço de hoje. Ó, tem mais dúvida pra você das suas, Nutri. E aí, Nutri? É verdade que beber líquido durante as refeições ajuda a comer menos? Gente, antigamente se falava que não podia tomar líquido durante a refeição. Hoje a gente sabe que pode sim tomar líquido, aproximadamente 200 ml por refeição e de preferência água ou sucos bem diluídos, suco pouco calórico. Aqui a gente tem um exemplo de suco de maracujá e suco de limão. Logicamente não adoçar. E muitas pessoas ficam mais saciadas, mais satisfeitas quando ingerem líquido durante a refeição. Então pode ser sim uma estratégia para diminuir o volume total da alimentação, gente. Eu gosto, gente, que é assim, ela é tão boazinha, ela é uma Nutri tão boazinha, ela não corta tudo, gente, entendeu? Ela sempre administra da melhor forma, você não precisa passar fome. Exatamente. A gente não precisa ter radicalismo para comer bem e viver bem. A gente precisa do equilíbrio e conhecer os sinais do nosso organismo. Agora, se você também tem dúvida, vai lá nas redes sociais, bota hashtag hoje em dia, manda aí a tua dúvida, porque tem outras também que você vai conferir aqui já, logo após o intervalo. Não sai daí, vai mandando também, viu? A gente volta já. Bianca, a gente precisa dessas dicas, porque é sempre bom estar com alimentação saudável, estar com o corpo também em forma, mas sem passar fome. Exatamente. Né? Então tem mais dúvidas que vêm das ruas, olha só. E aí, Nutri, comer frutas engorda? E
aí, hein? Gente, foi a maior polêmica, né, recentemente, de que fruta era proibido na dieta. Pois Gente, é. não existe isso, tá? Então, comer fruta não engorda. Depende da quantidade. Também. Né? Tudo nessa na vida vida. depende Tem que da ter o quantidade. equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Logicamente, nós temos frutas mais calóricas, né, no nosso cardápio. Por exemplo, uva, manga, abacate. Mas elas não são proibidas, pelo contrário, elas podem estar presentes sim. Mas a quantidade que deve ser uma quantidade mais adequada. Dá pra comer uma manga inteira, por exemplo? O ideal é dividir a manga, né? A manga é mais calórica, então pega a fruta e divide com alguém. A manga e divide com alguém. A mesma coisa o abacate. Por que o abacate é calórico? Por conta da gordura. Ele tem uma gordura muito boa, que inclusive dá saciedade, ele virou os queridinhos das dietas aí no dia a dia. Mas, por exemplo, esse tamanho de abacate, uma porção, é 1/4 desse abacate, que você pode bater com leite, ou comer puro, ou inclusive colocar na salada, no sanduíche. E a uva, tá? que é uma coisa fácil, que você leva no carro, vai comendo? Gente, são 10 bagos de uva a porção adequada, tá? E o pessoal fala, mas a uva tem bastante açúcar. O ideal é consumir essa fruta que tem mais açúcar, no caso da uva, junto com uma refeição para diminuir o índice glicêmico. Muito bem, mais perguntas para Nutri, vamos ver. E aí, Nutri, a farinha branca é proibida para quem quer perder peso? Boa! E aí? Gente, o pessoal fala assim, né? Tô de dieta, cortei farinha branca. Por que criou-se, né, esse conceito? Porque a farinha branca tá no pão, tá no macarrão, tá nas massas em geral. Nada é proibido na dieta, mas o que a gente tem que avaliar é quais são os melhores alimentos que a gente pode colocar no dia a dia. No lugar da farinha branca, que tem pouca fibra, pouco nutriente, só tem carboidrato, nós temos outras farinhas mais nutritivas que dão mais saciedade e garantem mais nutrientes para a preparação. Por exemplo, eu costumo dar essa dica. Você pode substituir a farinha branca por farinha de aveia em toda e qualquer preparação. E que não vai alterar muito o não sabor. altera o sabor e você tem mais fibra, né, e mais nutrientes agregados ali. Em bolo, em panqueca, né, em bolinhos salgados, por exemplo. Tudo eu substituo pela farinha de aveia. E tem uma outra farinha queridinha do momento, que é uma farinha que tem mais proteína vegetal, que é a farinha de grão de bico, que não é tão simples a gente encontrar no supermercado. A farinha de aveia eu garanto para vocês que em qualquer lugar vocês acham. E a família inteira vai gostar das preparações. Saúde acima de tudo. É isso Olha aí. só que tem mais dúvidas, Bianca. E aí, Nutri? Tomar comprimidos multivitamínicos engorda? Essa é uma ótima pergunta, né? Gente, né? Essa é. E aí? Bom, não engorda, tá? Não engorda, não tem nenhuma contraindicação pensando nos processos de perda de peso e em relação a esse ganho de peso. É mito que tomar complexo de vitamina engorda. Porém, o excesso de vitaminas e minerais ingeridos por cápsulas também não é aproveitado pelo organismo, o próprio organismo acaba liberando pela urina esse excesso e todo e qualquer uso de suplementação deve ser feito por médico ou nutricionista. A prescrição tem que ser feita por especialista. Muito Não bem. se deve tomar de forma aleatória. Agora tem mais dúvida para você. Vamos ver. E aí, Nutri, para emagrecer, eu posso substituir a refeição por um shake? Boa pergunta também. E aí, Nutri? Vamos lá, gente. Vamos lá. Será que dá? Tá. Isso não é recomendado no dia a dia como prática regular, porém, algumas estratégias acabam sendo sim usadas no dia a dia para você compensar. Por exemplo, sábado e domingo. Normalmente as pessoas almoçam em família, comem um pouco mais e à noite não querem jantar. Ou então acabam pedindo uma pizza, um sanduíche. Aí vale a pena tomar um shake, por exemplo. Mas esse shake tem que ser completo. No caso aqui, minha sugestão é leite, de preferência leite magro. Quem não toma leite de vaca pode tomar qualquer outro leite vegetal. Cereal, no caso, a aveia é muito bem-vinda, porque é um cereal muito versátil, como eu falei aqui, e a gente encontra em qualquer lugar fácil. 1 a 2 frutas e também as gorduras boas, que no caso aqui eu sugeri as lascas de amêndoas, as lâminas de amêndoa, que poderia ser nozes, castanhas de caju também. Enfim, essa combinação de ingredientes torna um shake mais nutritivo, mais adequado para substituir uma refeição eventualmente. E por falar em leite, Bianca, olha a dúvida que chegou pela hashtag Hoje em Dia pelo Twitter. Olha só. É verdade que o leite, ele virou um vilão das dietas? É recomendável cortar o leite, tirar da dieta, Bianca?
Olha, gente, a princípio não é recomendado tirar o leite da dieta, porque o leite é o principal alimento, fonte de cálcio para o nosso organismo. Nossa saúde e nossos ossos precisam desse mineral tão importante para a manutenção dos nossos ossos, tá? Mas por que aconteceu? Por que virou essa polêmica O também vilão, do leite? o vilão. Por conta da lactose. Hoje nós sabemos que muitas pessoas têm intolerância à lactose, com sintomas clínicos, como com alergia, distensão abdominal, dores abdominais, mas isso, gente, tem que ter diagnóstico clínico comprovado para se tirar o leite do dia a dia. Muito obrigada, Bianca. Adorei as dicas. Tenho certeza que você de casa também. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, adoro estar aqui com vocês.